Queridos filhos e filhas da igreja, os gregos e os romanos tinham numerosas festas distribuídas ao longo do ano. Uma das mais célebres, por exemplo, eram e são as Olimpíadas. Quando a gente celebra a missa do galo à noite e a gente canta solenemente as calendas, a gente se refere à Olimpíada vigente na época em que Jesus nasceu. Havia de fato muitas comemorações, mas eles não tinham, nem os gregos nem os romanos, um dia de descanso semanal. Isso não existia. Os povos do Oriente Médio, ao contrário, começaram desde tempos muito remotos a dividir os meses em semanas, em correspondência às fases da lua, considerando como sagrado o sétimo dia. Em hebraico, língua sagrada do Antigo Testamento, até hoje, a título de curiosidade, os dias da semana são chamados de uma forma muito peculiar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e dia do descanso. E esse dia do descanso em hebraico, inclusive ainda hoje, chama-se Shabat. Shabat, que gerou a palavra portuguesa sábado. Exatamente. Para o povo de Israel, esse preceito do Shabat, ou dia de descanso, era e é um dos mais sagrados, porque no sétimo dia Deus descansou. Me lembro que fiquei chocado a primeira vez que fui a Israel, quando em nosso hotel havia os elevadores, e aí já era sábado, Shabat, né? E aí havia uma placa no hotel em árabe, em inglês e em hebraico, que dizia assim: atenção, elevador no modo Shabat. E aí a gente tinha que pegar os outros elevadores. Por quê? O elevador no modo Shabat, você não pode fazer isso aqui com o dedo, ó. Porque isso aqui já é trabalho, na concepção deles. Então você não pode apertar. O que o elevador faz então? Fica programado para subir e descer todos os andares. E para em todos. Que interessante, eles levam a sério. Eles levam a sério. Isso era considerado trabalho. Eu falei, meu Deus, não pode esticar o dedo. Fiquei chocado, confesso, né? Muito bem, não se pode esquecer que esse povo foi escravo no Egito, né? E no cativeiro do faraó, esse povo devia trabalhar sem parar. Não sei se vocês se lembram qual era a principal atividade do povo de Israel quando era escravo no Egito. Vocês lembram o que eles fabricavam? Tem alguém aqui? Tem. Então, eles fabricavam tijolos cozidos, né? Tijolos cozidos. Eles tinham que trabalhar sem direito a descanso, nem sequer por um instante, né? Depois de liberto, esse povo então, quando foi liberto do faraó, deverá celebrar a sua libertação. Como? Descansando no sétimo dia, na presença do Senhor. Porque eles não podiam descansar. Descansar era luxo de soberanos, de uma elite, de uma aristocracia. Eles não podiam descansar. Mas depois de libertos, Deus exige que eles descansem. E que bonitinho, Deus é tão delicado que Deus manda não só eles descansar, mas os bichinhos também. Os bois, os jumentos, todo mundo vai descansar. E aí Deus fala sobre isso pessoalmente, né, no salmo que você cantou hoje. Dá uma olhadinha aí na terceira estrofe do seu salmo. Veja aí. Na terceira estrofe. Todo salmo fala, mas vamos pegar a principal, né? Olha aqui, quando o povo era escravo no Egito. Eu vou falando e vocês vão complementando. Eis que ouço uma voz que não conheço. Vocês. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia me clamaste e te salvei. Tá vendo como vai ficando mais claro? Muito interessante. Então, isso daqui, Antigo Testamento, certo? Agora, vamos lá para o tempo de Jesus, Maria e José. Como é que o negócio ficou? Vamos lá. Muito interessante era a observação do Shabat, ou do sábado, no tempo de Jesus, Maria e José. A festa do sábado, no tempo deles, começava na sexta-feira, ao entardecer, mais precisamente ao pôr do sol. Naquela hora, um homem subia no terraço da casa
As casas de Israel, todas elas eram de terracinho, né? E no terraço da casa, ele tocava por 3 vezes o shofar. O shofar é uma espécie de um chifre, né? Tipo um berrante, digamos assim. Ao primeiro toque do shofar, eram 3 etapas. No primeiro toque, todo mundo interrompia os trabalhos no campo, porque a turma trabalhava na roça, na lavoura. Todo mundo tinha que parar. Tocou o shofar, parou. Por isso que os discípulos não podiam estar comendo espiga lá, né? Depois, quando tocava a segunda vez, todo mundo tinha que parar de trabalhar dentro de casa. A mania de limpeza, tem que limpar, lógico, mas limpar, preparar as coisas, ferver o leite, não podia mais, no segundo toque. Então, são 3. No terceiro toque, é bem interessante o terceiro toque. O terceiro toque só podia ser dado quando aparecia a 3ª estrela no céu. E quando aparecia a 3ª estrela no céu, cada família tinha que acender a sua lâmpada e colocar na janela da casa. Era bonito de ver, ficava toda iluminada Jerusalém. Essa luz representava a alegria de se estar na presença do Senhor e da família naquela noite, né? Nesse dia, ou melhor, nessa noite de sábado, né, a família se reunia e contava histórias, rezava. E aí, quando amanhecia, olha que interessante, todo mundo devia vestir as suas melhores roupas, comer carne e tomar vinho. Olha que beleza. E no ponto mais alto, pela manhã, todas as famílias se encontravam na sinagoga local, que era a paróquia da época, para ouvir a palavra e rezar todo mundo junto. No final da celebração, quando escutava a palavra, rezava junto, a turma se encontrava ali no átrio. O átrio é aquela portinha que ainda não é nem dentro nem fora, né? Igual o átrio do coração, não é nem dentro nem fora. A turma se encontrava ali na portinha, no átrio, e antes de ir embora para casa, o que a turma fazia? Conversava, botava a conversa em dia. Numa boa comunidade, a turma conversa, né? É claro que tem um momento próprio para isso, né? Às vezes está querendo rezar, a igreja está um mercado de peixe, né? Não pode. Mas depois que a missa termina, você encontra uma pessoa ali, um amigo, uma amiga. É esquisito uma comunidade onde a turma não se fala. Parece mais velório, né? Os irmãos têm que conversar, botar a conversa em dia, né? Não é atualizar a fofoca, né? Mas, né, como vai a dona Zilda, sarou, não sarou, e o Juninho, tá com a mesma, já mudou, né? Então, essas conversas, queiram ou não, elas fazem parte, né? Elas fazem parte do dia a dia. E o judeu fazia a mesma coisa. Aí a turma dava uma conversada, depois o que a turma fazia? Olha, você tá vendo só como que a gente tem uma tradição? Depois a turma ia tudo para casa. Fazer o quê? Aquele almoço da vovó, da macarronada, né? Aqui no Brasil, macarronada com frango e polenta, né? Aquele almoço que vai todo mundo, aqueles parentes que você nunca vê, aparece, né? E aí fazia esse almoço e os amigos também eram convidados para participar. Outro detalhe interessante, gente, é que a porta da casa tinha que ficar aberta. Para quê? Para que os transeuntes estrangeiros e aqueles que não tinham casa também pudessem participar. Então no Shabat sempre tinha gente nova e a turma recebia os outros. A lei do sábado era, portanto, na verdade, não era um mandamento. Era um presente de Deus, para que tanto mais rico quanto mais pobre pudessem pelo menos um dia, né? Pelo amor de Deus, descansar e se alegrar. Mas, por causa da dureza do coração, ela foi deixando de ser uma festa de liberdade e foi se tornando uma festa de alienação e de escravidão. De tal forma, pasmem os senhores, que era quase impossível chegar ao fim de um sábado sem cometer alguma grave infração, e você só podia cometer infração contra o sábado 2 vezes. Na primeira você tinha uma advertência e na segunda você morria a pedrada. Sabia? Tinha uma, de todas as leis, tinha uma mais esquisita ainda, que era assim: não carregarás peso. Lembra que falou aí? Cestos pesados eu tirei das tuas mãos. Então a pessoa não podia nem carregar a panela. Tinha um grupo de rabino judeu que não deixava a mulherada usar brinco e nem colar, porque considerava que era peso, né? Se bem que tem umas moças hoje em dia com uns lustres, né, no lugar de brinco, que a gente não ia ser aprovada, né? Mas não podia carregar peso nenhum. Então a coisa que era para ser uma coisa leve foi ficando uma coisa simplesmente insuportável. Era quase impossível, tinha gente que morria. E é por isso que nosso Senhor hoje vai falar. Fala com o padre. O sábado foi feito para o homem.
O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. e não o homem para o sábado. Mas ainda precisamos fazer uma observação aqui. Mas nós, cristãos católicos originais, não observamos o sábado. Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E segundo, porque os cristãos desde o início se reúnem quando? No primeiro dia da semana. Mas por quê? Nós não somos adventistas do sétimo dia, nem testemunhas de Jeová, porque muito mais do que celebrar a libertação do Egito, nós celebramos a libertação da morte eterna que se deu no domingo, dia do Senhor. Muito mais do que celebrar a libertação da opressão do faraó, nós celebramos a libertação da opressão de Satanás, iniciada em Gênesis. Por isso, nos países mais cristãos, esse primeiro dia da semana não se chama dia do sol, como em inglês. Você se lembra como é domingo em inglês? Dia de quem? Do sol, nome pagão. Você vai para a Alemanha, Sonntag, dia do sol. Para nós não, domingo, que vem do latim Dominus, que significa Senhor, que gerou a palavra Dominicus, que em português ficou domingo. Na Itália, Domenica, porque é dia do Senhor. Então, nós cristãos celebramos sim o descanso, o Shabat, mas presta atenção. Para nós cristãos, os apóstolos ensinaram isso. A ressurreição de Jesus é o Shabat dos Shabates, é o descanso dos descansos, que é quando repousaremos eternamente diante de nosso Deus. E agora então, depois dessa explicação, o que muda na minha vida e na tua vida? Algumas coisinhas importantes. Vamos lá. A primeira: o trabalho é sem dúvida uma bênção, mas se torna uma maldição quando nos aliena de nós mesmos e, ao invés de promover encontro, se torna fuga. Vivemos num mundo onde as pessoas só valem enquanto produzem, e quando se tornam inválidas, são consideradas zeros econômicos e cortadas de seus convênios sem prévio aviso. Não foi chocante essa semana? Um convênio que simplesmente da noite para o dia cortou todo mundo? Que absurdo, quando você precisa eles não estão lá. Como nos diz o Papa Francisco, a dignidade humana é infinita, porque em Cristo Deus se fez homem, assumindo a nossa humanidade, e desde então a nossa humanidade foi divinizada. Mas desde o pecado original, infelizmente, a ordem natural das coisas estabelecida por Deus foi invertida, de tal modo que Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Mas o homem inverteu essa ordem, pois passou a amar as coisas e a usar as pessoas. Quem de nós já não se sentiu usado, instrumentalizado por alguém em alguma fase de nossa vida? E assim o trabalho que foi feito para o homem passou a ser mais importante que o próprio homem. Parece piada, mas não é? A esposa bate o carro, liga para o marido e o marido fica mais preocupado se o carro foi danificado e não se a esposa está bem, sem contar o sermão depois. E isso quando não é daqueles caras que passam sábado e domingo na calçada lavando e lustrando o carro. Eu me lembro, posso dizer que já passaram 10 anos, de um senhor da Arthur Bernardes. Nunca vi na missa, mas lustrar carro, ficar o tempo todo com a mangueira, com o esguicho, adorando o seu pequeno Deus, seu bezerro de ouro, isso ele fazia. Hoje nem isso mais ele tem. Queridos filhos, o carro foi feito para o homem, não o homem para o carro. Tem também aqueles e aquelas obcecados por limpeza. É uma doença, que lustram tanto o chão e dizem, não pode pisar. Oxe, mas não foi para ser pisado que o chão foi feito? E o fogão, não pode cozinhar porque vai engordurar. Mas o fogão não foi feito para cozinhar. Como dizia o grande Carlos Drummond de Andrade em seu poema Casa Arrumada, dizia ele, casa para mim tem que ser casa,
E não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, diz Drummond, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e logo percebo, aqui tem vida. Casa com vida para mim, diz Drummond, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar, porque tem criança. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. E o Drummond continua, sofá sem mancha. Esses dias fui ungir uma pessoa, não pude deixar de perceber, ao sentar no sofá, a risca de caneta. E pensei, aqui tem criança, glória a Deus. Tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, diz Drummond, tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali faz tempo que ninguém dança. Casa com vida para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem aquela gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário, tudo junto. E até da crisma e da primeira comunhão. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vindo. Aqui está sempre pronta para a família, para os amigos, para os netos e também para os vizinhos. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com cara de gente. E o Drummond continua de maneira magistral, terminando. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver dentro dela e reconhecer nela o seu lugar. Tem casas que parecem mais centros cirúrgicos da UTI. Seria muito importante, queridos filhos, e extremamente salutar, se a gente resgatasse o sentido do domingo. Sim, começando por escolher a nossa melhor roupa, como os judeus faziam. Como que o católico relaxou nesse aspecto? Você vai para uma audiência com sua majestade, né, com qualquer roupa. Como se não fosse para um encontro importante. E que bom que está frio, porque daí eu posso falar um pouco mais. Porque geralmente a turma vem, né, só Deus sabe. Dá vontade de trazer uns mantinhos para cobrir algumas pessoas. Na época em que o garotão estava conquistando a crush, caprichava. Botava a melhor roupa, gelzinho no cabelo, perfume no talo. Mas para Deus não. Para Deus eu escolho a primeira lá. A primeira bermuda que eu achar, estou indo na paróquia. O povo antigo tinha sapato e roupa de missa. Me lembrei de uma senhorinha que morava na roça. Tinha que atravessar um brejo para chegar na capela dominical. Ela ia com um sapato velho e o sapato bom dentro de um saco de arroz. Arroz São Pedro. Arroz São Pedro, que o saco é mais grosso, conserva mais. Deixa o pão gostoso para o dia seguinte, diga-se de passagem. Bem, aprendi com meu pai. Ela levava o sapato dentro do... Aí ela ia, quando chegava no brejo, né, ela passava, cara, ali, passou do brejo, estava chegando à capela, ela tirava o sapato bom, porque para Deus o melhor. E viu, caso você não tenha entendido, isso que eu estou dizendo não é sobre sapatos. É sobre respeito, reverência e amor para consagrado. Não é sobre sapatos que eu estou dizendo. E nem estou mandando ninguém vir aqui de Prada, né, com bolsa da Louis Vuitton. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para Deus nós escolhemos uma roupa adequada. Às vezes tem jantar da paróquia, né? A turma está chiquérrima, né? A turma está no salto. Mas para a missa você não vê o mesmo esforço. Parece que a gente se perdeu. A gente se perdeu em alguns aspectos. Às vezes eu vejo alguns protestantes indo para o culto, todo domingo que eu estou de igreja em igreja, eu olho assim, olha, esse está indo se encontrar com Deus mesmo, né? Se enfeitou todo para o seu amor, que não pode ser outro senão o Senhor. Seria bom o católico resgatar isso. No domingo após a missa, tirar tempo para descansar e passear com a família. A vida não é só trabalho. Viajar com a família ou com bons amigos de vez em quando. Não viajamos para fugir da vida. Viajamos para que a vida não fuja de nós. Nunca se esqueça disso.
A gente não viaja, que às vezes você está tão nessa coisa que você tem que produzir, você tem que ser uma pessoa eficiente, trabalhadeira, como diz o povo. Quando você viaja, você fica com um peso na consciência. Fala, ai meu Deus, eu estou vagabundeando. Não, a viagem também é importante. A gente não viaja para fugir da vida. A gente viaja para que a vida não fuja de nós. Saímos para voltar mais plenos. Você se preocupa tanto em dar presentes para os seus filhos e se esquece que o maior presente que você pode dar para eles é o seu tempo. E por fim, eu quero terminar com uma pequenina ilustração de La Fontaine. Uma águia estava sentada numa grande árvore o dia inteiro descansando. Um pequeno coelho viu a águia e perguntou: Dona Águia, posso me sentar com a senhora e descansar aqui também? A águia respondeu: claro, por que não? O coelho então sentou-se no chão, embaixo da árvore e relaxou. Mas de repente veio uma raposa e devorou instantaneamente o coelho. Você não entendeu? Para ficar descansando, você deve estar sentado bem no alto. Ou seja, aprender a descansar no Senhor. Descanso sem o Senhor vira tédio. Passeio sem o Senhor vira fuga. E é por isso que eu sempre digo aqui: vai viajar? Ótimo, legal. Mas primeira coisa, no Google Maps, qual é a igreja mais próxima? Porque sem a missa eu não posso ficar. Não se tira férias de Deus. Tira-se férias com Deus. Já pensou se Deus tirasse férias de você? E a palavra nos diz em Isaías 40: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma última coisa. Esses dias, conversando com o seminarista Márcio, ele me fez uma pergunta que eu achei muito inteligente, né? E eu repasso a pergunta para vocês. Vocês sabem como a baleia respira? Sabe, Lourenço, como é que a baleia respira? Nunca pensou? As baleias, para respirar, elas precisam de quando em quando subir à superfície, para depois voltar para as profundezas. O homem e a mulher também. Se não parar um dia da semana para descansar no Senhor, o parafuso espana, não aguenta. A gente precisa vir aqui na missa, ouvir a palavra, comungar, para aguentar de segunda a sábado e depois voltar de novo. Que quem não sobe a superfície nas alturas e não descansa no Senhor, certamente não vai conseguir honrar seus compromissos. Por fim, tinha um bispo bem velhinho que chegou para nós padres e disse assim: senhores padres, a gente tem que aprender a ser cachorro velho. Eu escutei e não gostei muito. Eu falei, como assim, né? Eu falei, vamos dar uma chance para ele se explicar. Ele repetiu: senhores padres, a gente tem que ser cachorro velho. Só descansa ao pé do dono. Cachorro velho só descansa ao pé do dono. Quem dera que a gente estivesse mais aos pés do sacrário, como um cachorrinho idoso que só sabe relaxar e descansar aos pés do seu Senhor. Assim seja. Amém. Amém.